restaura, que liberta esse homem preso no vício da prostituição, que liberta esse homem preso no vício da pornografia, do adultério, que liberta ele para ser um homem de bem, um homem de caráter, um esposo fiel. Essa graça bendita que liberta você das doenças, dos medos, que liberta você de toda escravidão, que liberta você de todo pensamento de miséria e fraqueza. Essa graça bendita que cura teu coração, essa graça bendita que te liberta dos traumas, dos conflitos, essa graça bendita que te faz amar e perdoar a quem te ofendeu e te magoou. Essa graça bendita que te liberta do teu passado de derrota e miséria. Essa graça bendita que opera milagre em tua vida, aonde é impossível, aonde Ele pode tornar possível. Essa graça bendita que alcança o coração de Sérgio e de Solange. Essa graça bendita que alcança o coração de Sidney, de William e traz de volta. Essa graça bendita que liberta o coração da Suelen. Essa graça bendita que alcança o coração de Maria Luísa, do Ivo, da Nazaré, do Fernando. Essa graça bendita que alcança o coração da Teresa e a liberta, a cura, e a levanta e a fortalece. Da Maria das Graças, levanta ela e cura os seus artérios, seus joelhos, sua coluna. Essa graça bendita que cura a Maria, o Antônio. Essa graça bendita que salva o teu marido, a tua esposa e teus filhos. A graça de Jesus Cristo, que transforma, que liberta e nos cura de todo o pecado. Essa graça bendita que opera hoje aqui nesse lugar. Em nome de Cristo nós oramos. Aí onde você está agora, querido, lembre de alguém agora nesse momento e ore pela vida dele, pela vida dela, pela vida de um irmão que não está aqui hoje. Essa graça de Deus que toca no coração da Astrogilda e liberta ela de todo medo. De todo medo, essa graça de Deus que quebra a barreira, que diz para as pessoas não ir para a igreja, para não congregar, esse demônio mentiroso, maligno, que diz para elas não caminhar, não ir para o culto, para as reuniões, que caia essa barreira do diabo, em nome de Jesus Cristo, esse poder eterno, que salva teu pai, tua mãe, teus irmãos, essa graça de Cristo, que foi ali ministrada na cruz do Calvário, através do seu sangue precioso, que liberta e salva o coração do Júlio, da Michele, da Giovana, da bebezinho que está no ventre da Michele, essa graça que salva as crianças que acabou de nascer, e os velhos que vão partir daqui a pouco, essa graça de Jesus, que te sustenta de pé, que te fortalece, que te reconcilia, essa graça que te reconcilia, essa graça que te faz ver a tua fraqueza, essa graça que te leva à humilhação, aos pés do Salvador, essa graça que me cura, que me salva, que me liberta, é a graça de Jesus, porque pela graça nós somos, por meio, isso não vem de nós, é um dom de Deus, é um dom de Deus, é um dom de Deus, é um dom do Pai, é um dom do eterno, do glorioso, do majestoso Pai. Aleluia. Nós estamos aí, irmãos, no segundo mês do ano de 2022. Estamos no segundo mês. Hoje já é dia 3 de fevereiro, e é muito rápido, é um passo, é um pulo, é um salto, para a gente caminhar, que a paz de Jesus Cristo mova teu coração. Sabe, quinta-feira tem sido para nós uma experiência de buscar a Deus em oração, em nossa fraqueza. Quinta-feira tem sido uma experiência desafiadora, de buscar a Deus em nossa dificuldade, em nosso cansaço, em nossa dor, em nossa realidade humana. Nós somos desafiados, diante de tudo isso, a olhar para Jesus, autor
e consumador da nossa fé. Queria que você abrisse o livro de Hebreus, lá no capítulo 10. Hebreus nos mostra o caminho. O livro de Hebreus nos mostra o caminho da redenção, o caminho de volta. Sabe, se houve um tempo que a igreja teve necessidade de orar, eu acho que foi em todo o tempo ela teve necessidade de orar, mas talvez os tempos do fim, os tempos de hoje, em que nós estamos vivendo, seja assim um tempo de maior desafio, de maior necessidade que a igreja tem de orar, porque nós estamos vivendo o tempo do fim, da última dispensação da igreja, a igreja de Laodiceia. Na carta que João recebeu, e ele enviou as 7 igrejas da Ásia, Laodiceia é a última. E segundo os teólogos, estudando essas 7 cartas, eles compreendem que elas compõem um período que compõe também as 70 semanas, e que essa última carta, a última igreja, seria uma composição, uma compilação de um período muito crítico e difícil da igreja na terra. Eu só quero dar uma pincelada de uma reflexão rápida nessa ideia, porque ali Jesus faz advertências e elogios, mas eu fico muito preocupado com aquela advertência dele, porque nós estamos vivendo o tempo da apostasia, do esfriamento da fé. Quando fala apostasia, não é só o sentido de ter pessoas desviadas da igreja, não, porque entre a apostasia e alguém que está totalmente fora da igreja, alguém que está totalmente fora do evangelho, talvez esteja mais perto da salvação do que um apóstata. Mas como isso? Porque se uma pessoa ela está no mundo, praticando todo tipo de pecado, todo tipo de coisa errada, e totalmente fora do evangelho, fora da igreja, ela está vivendo uma vida clara, objetiva e definida com base naquilo que ela realmente está vivendo no seu caráter. Você tem um crente na igreja, vivendo plenamente para Deus. Ele confia, ele ama, ele é temente, ele se dedica, ele consagra, ele busca, ele luta, ele batalha pela fé. Então ele está vivendo também a plenitude de sua fé, de sua confiança, de sua certeza. Então qual é o problema da apostasia? É um outro evangelho dentro do verdadeiro evangelho, mas que não condiz com aquilo que Jesus ensinou, com as escrituras, com os evangelhos, aonde se tenta hoje viver um evangelho moldado ao homem, e não o homem moldado pelo evangelho. Entendeu a diferença? Nós é que devemos ser moldados pelo evangelho, e não podemos criar ou permitir um evangelho moldado segundo o nosso pensamento, nosso interesse, nossa necessidade, ou aquilo que simplesmente nos conforta. A igreja de Laodiceia dizia o seguinte: não temos falta de nada, temos tudo, somos ricos, abastados. Olha para nosso povo, olha para nossa cidade, olha para nossas fontes de água. Mas espiritualmente, eles tinham fonte de águas quentes, eles tinham fonte de águas frias, eles tinham riqueza, eles tinham pessoas, eles tinham recursos, era uma cidade próspera. E aqueles que faziam parte daquela cidade,
e que formaram a igreja de Laodiceia se deixaram moldar, se levar pelos costumes socioeconômicos, culturais, espirituais, morais daquela comunidade. Todavia o Senhor faz uma advertência quando Ele diz: vocês podem ter tudo isso que vocês dizem, mas está faltando o principal em vocês. Vocês estão numa condição espiritual totalmente oposta àquilo que a condição material de vocês mostra. Vocês são pobres. Mas eles não eram ricos. Vocês são miseráveis. Mas eles não eram abastados. Vocês são cegos. Mas eles não achavam que tinha a luz e o entendimento de tudo. Eles eram pobres, cegos, miseráveis, estavam nus diante do Senhor, diante do mundo espiritual, porque eles moldaram algo para atender a necessidade deles, e não se permitiram ser moldados por aquilo que é o desejo do coração do Pai, o coração do Eterno. Então o Senhor Jesus falou o seguinte, na revelação dada de João, Ele disse: vocês me causam um gosto ruim na boca. E quando uma coisa causa um gosto ruim na tua boca, ou te faz mal, o que é que você faz? Você cospe ou vomita. Porque ele bebeu daquela água, ele provou daquela água, e ele não gostou daquilo que ele provou. E sabe o que ele disse? Vomitar-te-ei. Eu vou lançar vocês fora, porque eu não gostei do gosto, do sabor. Antes vocês foram frio ou quente, uma coisa clara e definida, e que causam efeitos claros, positivos e reais, e não algo que engana, algo que está mascarado, algo que é duvidoso, e que não produz nem uma coisa, nem outra. É aquilo que é morno. O morno não cura, o morno não alivia. A água morna não pode refrigerar você, porque ela não tem temperatura suficiente para causar em você um efeito de aceleração. Porque a água fria, ela tira inchaço. Você já ficou dentro de uma água fria durante muito tempo? Já permitiu suas mãos estarem dentro de uma água fria e gelada durante muito tempo? Os seus pés? De ficar roxo, murcho, não é verdade? Porque é um processo de aceleração no seu sangue, no seu organismo, e que tira o inchaço e trata até a enfermidade. A água quente não morna, a água quente também tem um processo terapêutico. As pessoas que tinham muitas dores nos ossos, aquela doença chamada dores nos ossos, que tem um nome. Qual é o nome? Qual é o nome? Que mais? Tudo isso aí. Isso, tudo que envolve reumatismos, dores nos ossos. Então precisa de uma água quente, não de uma água morna. E a água quente tira as dores. Uma produz refrigério, a outra tira as dores. Tanto uma como outra cura, é terapêutica, é objetiva, tem a sua ideia definida e clara. Mas a água morna não causa nenhuma coisa nem outra, e não é boa. Então, para fechar aqui a ideia que nós temos no desafio do tempo de hoje, você vai encontrar muitos crentes dentro das igrejas, vivendo esse tipo de evangelho, esse tipo de fé e propagando isso. Eu não sabia, fiquei sabendo, porque eu não assisto e não sei, mas eu fiquei sabendo através de um homem de Deus, que lá dentro do, aquelas 3 letrinhas depois do A, não tem? Aqui ninguém assiste isso não, né? Tem um lá que está pregando, fizeram até uma célula, uma corrente de oração,
E ele até transmitiu o evangelho. Sabe por quê? Porque tem gente lá dentro que se acha rejeitado pela igreja. E precisa de uma igreja que possa atender a sua necessidade. Uma igreja que olhe para ele e não o confronte no seu pecado, no seu desvio, na sua conduta. Então, qual é a estratégia do inimigo? Vamos criar um evangelho novo, um evangelho confortável, agradável, que atenda à necessidade de todos. Aí o diabo vai enganando as mentes, o diabo vai enganando os corações, o diabo vai controlando A, B, 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 C, D, F até o Z, né? E o diabo vai enganando do A ao Z. É esse evangelho, o evangelho que fala a linguagem do povo, o evangelho que dá alegria, né? Que conforma. Espera aí, vomitar-te-ei da minha boca, porque é um gosto ruim. Eles estão esquecendo de Hebreus 10, 19. Estão esquecendo das Escrituras. Tendo, pois, irmãos, o quê? Ousadia. Fala, ousadia. Ousadia o que é? Coragem, intrepidez. Hebreus 10, 19. Novo Testamento. Quer marcar? Vai marcando aí. Tendo, pois, irmãos, ousadia. Se ele está dizendo para ter ousadia, é sinal de que também havia o quê? Pessoas desmotivadas, desestimuladas, com medo e covardes, que não estavam a fim de nada, que não estavam a fim de caminhar, que não estavam a fim de ir adiante. Então estão precisando, sabe, de serem novamente sacudidas, estimuladas, impulsionadas, despertadas, a ver que existe algo diante de nós. Tendo, pois, irmãos, ousadia. Alguma versão fala diferente aí? Tem alguma outro sinônimo para ousadia? O quê? Intrepidez. Para quê? Para entrar aonde? No santuário. Para entrar no templo, no santuário. Mas quem é que pode ser convidado a entrar no santuário? Quem tem as mãos limpas e um coração puro, que não é vaidoso e sabe amar. Caráter, atitude, fé, pureza, confiança, ousadia para entrar no santuário. E ele vai mostrar qual é a capacidade. Quem é que vai te capacitar para entrar no santuário? Quem é que te capacitou para estar aqui hoje? O sangue de Jesus. Está aí, fala, o sangue de Jesus me capacita para entrar com ousadia no santuário. Agora, note a palavra santuário. O que você entende por santuário? Não está dizendo templo, casa, clube, galpão, lojinha. Está dizendo isso? Tendo, pois, ousadia para entrar na casa, na lojinha, no galpão, na casa de show, na casa de eventos. Não, santuário. Lugar aonde habita aquele que é santo. Por isso é santuário. Lugar aonde habita aquele que é santo. Santo dos santos. Mas é isso, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. 20. Ele está apontando a direção, o caminho, a maneira, a forma, pelo novo, olha só, pelo novo e vivo caminho. Porque
existe um caminho antigo, que é velho, já morreu e não funciona mais. Então não adianta você tentar chegar a algo sublime e glorioso pelo método e pelo caminho morto, pelo caminho antigo, pelo caminho velho, que não produz, que não gera. Porque a lei, ela aponta o pecado, mas ela te leva à morte. Mas a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te leva a estar vivo na presença do Senhor. Te capacita, porque nem o sacerdote, se entrasse lá em pecado, ele morria diante da arca, e ninguém podia entrar lá, tinha que puxar ele amarrado por uma corda, que era amarrado na cintura dele, na sua roupa. Tal a seriedade das coisas do eterno, tal a pureza das coisas do eterno. É por isso que muita gente hoje não sente mais a presença de Deus. É por isso que muita gente vai nos cultos, vai nas reuniões e volta para casa murmurando e reclamando e fala, sabe o quê? O culto foi frio, a pregação foi fraca, eu não entendi nada, eu não senti nada, nem me arrepiei. Você vê, o povo está tão ruim que nem arrepio sente mais. A coisa está tão fraca que nem fantasma tem mais para arrepiar na igreja. Nem demônio tem. Eu não senti nada. Eu não senti nada. Por quê? Porque não dão o valor da dignidade daquilo que a Escritura revela. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Ele nos consagrou. Você sabe o que é a palavra consagrado? A própria tradução para o português já aponta para algo muito forte. Com aquele que é santo, consagrado. No próprio português já aponta para algo muito sério. Você está unido com aquele que é santo. Consagrado é unido com aquele que é santo, aquilo que é sagrado. Então não dá para unir com aquele que é santo, tendo uma vida cheia de impureza, cheia de pecado, cheia de coisa ruim. Como é que você vai unir com aquele que é santo, com uma vida cheia de coisa que é profana? Entendeu? Por isso que muita gente não recebe vitória. É por isso que muita gente não recebe a bênção de Deus. É por isso que os milagres não se manifestam mais. Então, quando você lê a Escritura e você vê Deus falando dessa maneira, Ele está te mostrando, sabe o quê? O outro lado da moeda. Se vocês entenderem isso aqui e compreender que eu estou mostrando que existe um outro lado da moeda, então o que está do outro lado é maravilhoso. O que está do outro lado vai se manifestar. O que está do outro lado vai acontecer. Mas se não entender o que está aqui, o outro lado não vem. Quem se une com o Senhor, forma um espírito com Ele. Fala, eu em Deus, Deus em mim. Gente, isso aí é muito forte. Eu fico pensando nisso, eu peço perdão a Deus muitas vezes sem entender muito bem isso. Espera aí. Assim como o homem e a mulher se unem, formam os dois uma só carne. Não forma? Porque se botar mais um já é adultério. Se o cara vai para a cama com a esposa dele, pensando em outra, ela pode nem estar na cama dele, mas ele já está adulterando. Se a mulher vai para a cama com o marido, e pensando em outro homem, ela está adulterando. Então, quando você vai para Deus, quando você vai para Cristo, e você se une com Cristo, esquece os outros deuses, esquece as outras religiões, esquece os outros espíritos, esquece as outras práticas, esquece tudo aquilo que é maligno, mundano, os deuses, a idolatria, aquilo que você acreditava, confiava, buscava, acabou. Que agora você está consagrado, você é um com Ele. Amém?
E aí o diabo, ele não quer que você saiba isso. Sabe para quê? Para bloquear você, para me bloquear, para bloquear os milagres que acontecerem na nossa vida. Ele não quer que você saiba disso, não venha à igreja, não venha ao culto de oração, para você não receber palavra, para você não receber revelação, para que a tua vida não prospere, não ande, não flua e não aconteça nada. Para você voltar para casa e tem que enfrentar os seus problemas, eu tenho que enfrentar os meus, e aí ele vem botando o rabinho nele, se metendo, para a gente esquecer tudo, e o pau quebra, e a gente frustra o Senhor, e o milagre não acontece. O que eu vou dizer para vocês, irmão, eu não sou fácil não. Não pensa vocês que eu sou essa beleza não sou não. Eu sou chato, e tem hora que eu sou meio ruinzinho. Tem 3 testemunhos aqui que me conhecem, 4. Tem hora que eu tenho raiva de crente, que tem muito crente que não presta, que nem crente é. Eu fico indignado, eu falo com Deus, Deus, não estou entendendo isso. Dá vontade de arrebentar esses caras, e mandar tudo eles lá para não sei para onde. Essa gente não presta, destrói o evangelho, destrói a igreja. Eu não sei como é que eles conseguem pregar, cantar, ministrar e falar mal da tua vida, falar mal da minha vida, falar mal da igreja do Senhor. E vai para a internet, para Facebook, para YouTube fazer pregaçãozinha, né, frasezinha bonitinha lá, e umas porcarias, da qual eu estou de xingar. Porque não vale nada mesmo não. Se não se converter, se não se arrepender, irmão, vai para o beleléu. E não tem essa de papaizinho que passa a mão na cabecinha, não. Está achando que Deus é criança, papaizinho humano, que dá beijinho no rosto, passa a mãozinha na cabeça? Deus é santo, irmão. Não tem um grau de impureza que ele não veja. No pano mais branco, mais alvo, ele vê a impureza presente. O Davi foi quase à morte, à sepultura. Davi estava morrendo, secando por dentro. Ele falou, chega, eu não aguento mais, eu estou morrendo. Eu durmo e acordo mal. Cada dia para mim tem sido com uma onda me afogando, né, com uma soca me afogando. Não aguento mais. Então eu vou confessar os meus pecados, porque Ele vai me perdoar. Salmo 32. Então confessarei ao Senhor os meus pecados, e Ele me perdoou, e me curou, me restaurou. Davi, uma bênção na mão de Deus. Davi significa amado, segundo o coração de Deus, mas errou brabo, sentiu a dor na sua carne, na sua casa, na sua família, em seu próprio corpo, mas se quebrantou diante do Senhor. O problema dessa gentalha aí, que está por aí afora, é que eles não se quebrantam perante Deus. Não, minha filha, não é você não, você é uma bênção, você está purinho, está purinho. É que eles não se quebrantam, é que eles te ofendem, falam mal de você, te calunia, te xinga e não pede perdão, te afronta e não pede perdão, e vem cantando essas musiquinhas depois, que Deus vai me colocar no altar, você vai estar embaixo, e quanto tempo eu sofri, aconteceu, e agora eu estou por cima, você não está com nada. Olha, eu fico chateado de ouvir esses crentes cantando essas músicas, que para mim isso se torna uma coisa assim ruim. Parece tipo de vingança, tipo de acusação. Está vendo como é que você está agora? Você não está com nada. Foi isso que fizeram com o Davi. Gato, vai se converter, sai fora, hein? Aqui, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, isto é, pelo véu, a carne de Cristo, sangue de Cristo. É brincadeira isso? É coisa muito poderosa. E então o que acontece? É que nós temos uma pessoa que ora.
Existe uma pessoa que ora pela tua vida 24 horas, amém? Você crê nisso? Tem uma pessoa que ora por você 24 horas e por mim também. Porque se ele não orasse por nós, irmão, já era. O diabo já tinha feito arraso em nossa vida. Olha aí. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é? Quem é o grande sacerdote? Jesus. E ele está onde? Na casa do Pai, ao lado do Pai, intercedendo por nós. Está orando. Ué, o que é intercessão? Não é orar? Não é interceder, não é pedir? O sacerdote não faz isso? Ele não pede pelo povo? Ele não pede, o sacerdote? O profeta, ele traz a palavra de Deus e entrega para o povo. O sacerdote, ele pega o clamor do povo, a necessidade do povo e fala com o Pai. Jesus está à direita do Pai, intercedendo por nós agora. Você sabe se é o trabalho do diabo, arma um plano para te derrubar, ele está intercedendo. Arma uma feitiçaria, uma macumbaria contra a tua vida, Jesus está intercedendo diante do Pai. Quer destruir tua casa, teu marido, tua esposa, teus filhos, teu emprego, Jesus está intercedendo ao lado do Pai. E o Pai só dá uma olhada e fala, não toca não, porque ai daquele que tocar na menina dos meus olhos. Significa o quê? Que a igreja é sensível. A menina dos olhos é um campo muito sensível. Quando entra um mosquitinho, um cisquinho cai, você logo alerta, não alerta? Não tem aquela? Porque é muito sensível. Para Deus, o Pai, a igreja é tão sensível que é o toque mínimo de agressão e ofensa, ele já sabe. Então tem muita gente aí que está agredindo, tocando na menina dos olhos do Pai, e ele está sabendo, ele está sentindo, e ele sabe, e não vai escapar nenhum desses toques. Isso é a questão. O povo está achando que é brincadeira. Estão achando que é brincadeira. Porque esse Pai, ele é bondoso, longânimo, compassivo, paciente, dando tempo para que as pessoas se arrependam, porque ele quer salvar. Só que o reloginho está andando, as profecias estão se cumprindo e está acontecendo. E vai chegar uma hora que ele próprio, que determinou todas as coisas, vai dizer assim, o relógio está andando, você que está atrasado. Agora, meu filho, corre atrás, se der tempo. (22) Olha o conselho. Cheguemo-nos com um coração verdadeiro. Não deixa que a mentira te engane. Cheguemos com um coração verdadeiro, com verdadeiro coração, inteira certeza de fé. Não é uma fé fraca, bajulada, que uma hora crê, uma hora não crê. Uma hora crê, uma hora duvida. Tem que crer no Senhor e permanecer crendo. Uma fé inteira, uma certeza de fé. Outra coisa, teu coração purificado, tua consciência e o teu corpo lavado. Lavado com água? Com água pura, limpa. É o que é água? Água é a palavra. Só que tem um montão de gente aí tentando se lavar com o evangelho sujo, um evangelho imundo, um evangelho misturado, que não lava, que não purifica ninguém. Esse é o problema. Por que é que muito crente se encontra sujo perante Deus? Porque estão tentando se banhar em água suja, tentando se lavar com heresia, com mentira, de pastores que só falam de dinheiro, não fala do pecado, está enganando o povo. E o povo está como uma porca, tentando se banhar dentro da lama. Tem que se lavar com água pura,
com o evangelho puro, limpo. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém? Olha, fala, irmão, ele é fiel, hein? Ele é fiel. Fica firme, se prometeu, vai cumprir. Agora, se não foi Deus, não adianta profeta daqui, profeta dali, profeta de lá. Profeta da internet, do YouTube, do Facebook, dali, de lá, acolá. Se não foi Deus, não te preocupe, não vai se cumprir. Não vai. Já me falaram um montão de coisa que não se cumpriu até hoje. Tem mais de 20 anos, não aconteceu nada. Tem uns aninhos atrás aí, que falaram assim, você vai para os Estados Unidos, você vai falar com o Barack Obama, você vai falar inglês purinho com ele, o Barack Obama já saiu o Trump, já está o Biden, e eu não fui para os Estados Unidos nenhum, não falei inglês com nenhum, você vai comprar um carro prata, eu já tinha um carro prata. Então, conversa fiada. Agora, quando o profeta de Deus fala, cumpre, porque tem coisas que falaram, era de Deus, e Deus confirmou na boca de 3, e se cumpriu direitinho. Teve um homem de Deus que falou que eu e ela vamos para Israel. Já tem um tempinho já que ele falou, não tem muito tempo, mas tem um tempinho. Vocês vão a Israel, ele falou. Tá bom, eu gosto dele, é a pessoa de Deus, mas se não acontecer, eu não estou movendo nada, não tenho $1, não tenho 1 centavo para sair de casa para ir para Israel. Deve ser uns R$7.000 a viagem para lá, para cada um, ou mais, bobear, ou mais. Se Deus falou, vai acontecer, mas se não é de Deus, está abençoado, já está perdoado já. Já está perdoado. Agora, se veio do Pai, se foi da carne, foi emoção, está perdoado. Mas se foi do Pai, o Pai vai me dar dinheiro, o Pai vai carimbar o passaporte, o Pai vai abrir porta, recurso, e em breve a gente está... Beijinhos, irmãos, semana que vem estamos embarcando para Israel. E só vou mandar foto para vocês, pelo WhatsApp, e videozinho de Israel. Estamos agora aqui em Cafarnaum, estamos passando agora pela cidade da Galileia, estamos aqui no Monte das Oliveiras, já conheço tudo já. Estamos aqui agora no Monte Tiberíades, estamos no Monte e tal. Agora vamos em Tel Aviv, dar um mergulho nas praias de Tel Aviv também. Vamos em Cafarnaum, vamos subir os montes, vamos passar por Jericó, que é um lugar incrível também. Fala, querida. Oi? Também, vamos fazer uma live de Israel com vocês. E vocês, vou estar vendo vocês também. Entendeu? Então vamos ficar tranquilo. Porque de uma coisa eu tenho certeza, o que está aqui é verdadeiro. O que vem do homem e da mulher de Deus, também é verdadeiro. Só que muitas vezes a carne pode falar e a emoção também. Então a gente tem que descansar. Agora, não sai correndo atrás de profetinha e profetão, senão você vai acabar ganhando um bufetão. Fica calmo, fica tranquilo. O que é de Deus é revelado dentro do teu quarto, porque lá você consegue entrar no lugar santo. Fechando? Consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor, a caridade, as boas obras. 25, não deixando a nossa congregação, não deixando de congregar, de estar juntos, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Aquele dia, né? Que dia é esse? Da prestação de conta. Está chegando o dia da prestação de conta. Fique de pé, fique de pé, fique de pé. Já fomos perdoados, mas se continuar pisando na bola, depois que foi perdoado, aí o bicho pega. Aí a chapa esquenta, é o que ele está dizendo. Vamos continuar firme. Vamos continuar trabalhando,
Se tem uma coisa que Deus gosta, é fiel. Marido, seja fiel à sua esposa, Deus vai te abençoar. Esposa, seja fiel ao seu marido, Deus vai te abençoar. Pais, honre seus filhos, ame e também chame a atenção deles quando precisar. Filhos, converse com seus pais, não chame a atenção dos seus pais, converse com eles. Não desonre seus pais na frente dos outros, converse com eles. Pais, não irrite seus filhos. Eu já irritei meu filho pra caramba. Ele é meu amigo e ele tem liberdade de conversar comigo, e ele conversa comigo, olha para mim, não é isso? Como meu amigo, meu irmão? É verdade. Ele fala coisas que tem gente que se assustaria, porque ele é homem de Deus, e eu dou a ele a confiança, também o respeito, e a gente conversa. E se ele passar um pouquinho do limite, sabe o que ele faz? Ele me pede perdão, e eu perdoo, a gente se abraça, e dá um beijo, e ora um pelo outro, e nós somos amigos. Isso não foi uma vez, nem duas, não, foram várias vezes. Quando a gente saía junto na cidade, a gente gostava de fazer uma coisa assim, ó. Agora ele está maior do que eu, né? Botar a mão um no ombro do outro. Aí a gente brincava que um ia cobrir o ombro do outro, estava sempre um cobrindo o ombro do outro. A gente rodava o braço assim, estava sempre um cobrindo o ombro do outro. É uma coisa entre ele. A gente estava um sempre protegendo e cobrindo o outro. E às vezes as pessoas passavam na rua assim, olhavam a gente, né? Com o braço um no outro, ficavam sem entender. Mas é bonito. Você faz isso com os seus filhos. Olha, você não tem noção de que um filho sente quando recebe um abraço de seu pai e de sua mãe, um beijo. Quando uma filha recebe um abraço e um beijo de seu pai e de sua mãe. Tem pais que abandonam seus filhos. Tem filhos que abandonam seus pais. Tem filhos que sentem muita falta dos seus pais. Tem pais que sentem muita falta dos seus filhos. Agora a maior falta vai sentir quando Deus o levar. Então por isso, enquanto estiver na terra, ame, honre, converse, ajude, faça o que der. Mas hoje em dia tem alguns pais que precisam melhorar numa coisa também, está muito ruim. Pai criando filho marmanjo, que fica velho, bobão dentro de casa, que não faz nada. Papai e mamãe dando comidinha, roupinha lavada para filho velho marmanjo. Sabe o que vai acontecer? Esses filhos normalmente não vão cuidar dos seus pais quando os pais estiverem velhos, porque o pai e a mãe não ensinou ele desde pequeno. Quando o pai e mãe ensinam seus filhos desde pequeno, quando esses pais estiverem velhos, esses filhos vão também entender que pode cuidar dos seus pais. Irmão, ou a gente morre. Eu acho que eu estou no tempo da águia. Eu acho que eu cheguei naquele limite da águia com asa pesada, com unha que virou e com bico grande. Eu acho que eu estou assim. Estou igual águia velha, revoltado, brabo, chateado, aborrecido e assim. Porque quando as penas da águia crescem tanto e ficam velhas e pesadas, ela não consegue mais voar. Ela não consegue mais produzir. Quando a unha está grande, ela não consegue mais segurar suas presas, porque ela virou. Quando o bico cresce e enverga, ela não tem mais como se alimentar. Então ela fica fraca. Aí ela só tem duas escolhas: ou morrer ou sangrar. Quebrar o bico, perder as garras, para viver mais um grande tempo de caçada e vitórias e voos. Fala comigo: caçada, vitórias e voos altos. Porque a águia vê de cima, serpente vê embaixo. O caçador está lá em cima, o caçado está aqui embaixo. Chega um tempo da vida que você está cansado, sim. Você não consegue mais produzir. Você não consegue mais realizar, conquistar, fazer ou ser, influenciar mais. Você não consegue mais ser aquela pessoa como se era antes.
na sua juventude, porque o cansaço, o desgaste, a luta, a batalha. Isso é verdade, né? Acontece com todo mundo. Então você tem que fazer isso. O que a águia faz? Antes dela quebrar o bico, quebrar as unhas, ela arranca todas as suas penas, ela fica nua, ela não consegue voar também, porque ela fica nua, ela arranca todas as suas penas, mas ela não para de se exercitar, ela bate o bico na pedra até sangrar, o bico cair, e ela vai nas pedras e quebra todas as suas unhas e arranca, ela sangra, ela arranca as unhas todas, aquelas unhas grandes, ela vai na pedra e arranca, então ela sangra, as suas ações agora estão paralisadas, ela está em processo de recuperação, ela está sendo renovada, está sangrando, ela fica 150 dias sem se alimentar, ela entra num jejum profundo de 150 dias, que é o tempo que leva para vir um novo bico, novas unhas e a sua plumagem crescer novamente, que lhe dê capacidade para voar e caçar novamente. Isso é, Deus permitiu e usou a águia como um dos mais lindos exemplos para a vida do homem, do ser humano, para entender que é lá no alto do monte, e ela escolhe um monte bem alto, aonde nenhum inimigo, nenhum predador pode ir lá atacá-la, porque esse período ela está vulnerável, ela não tem como voar. Se uma serpente subir lá, ou qualquer outro bicho que atacaria ela, ela morreria. Então ela vai para um lugar onde ninguém pode ir, ela fica bem alto, um lugar onde ela está sozinha. Entre na presença de Deus, se despe diante dele, perca a sua razão, feche a sua boca, anule as suas ações, reconheça o seu estado de fraqueza e miséria, entre em um jejum profundo na presença do Altíssimo e se permita ser renovado por Ele. Sol e chuva, 150 dias de sol e chuva e vento, diante do Eterno, no Criador, recebendo dele, somente dele, e depois volta para caçar e destruir e matar muitas serpentes. Amém, igreja? Receba essa palavra hoje, nesse culto de oração, porque eu creio que a resposta de Deus para a minha vida, para a tua vida, para o teu crescimento e para a tua vitória. Prossiga, Luciano, prossiga, Josi, Bruna, Ana Beatriz, prossiga, Jennifer, prossiga, Davi, prossiga, Samuel Vitor, André, Janaína, Célia Regina, Maria de Lourdes, prossiga, irmã Raimunda, prossiga, Carla, Neide, prossiga, Silvia, Silvana, irmã Val, prossiga, Lucilene, prossiga, Samuel, até que ele volte. Todos digam amém, aplaudam o Senhor, glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz, e que a tua vida se renove como a águia, que a tua vida se renove como a águia. Não tenha medo de abrir teu coração diante do teu Pai, entra no Santo dos Santos, porque ali você vai encontrar graça e misericórdia, poder, força, unção do Espírito, porque Ele está lá te esperando. Ele te espera no lugar santo, no lugar santíssimo, no Santo dos Santos. É lá que está o Senhor, é lá que está o teu Deus, é lá que está o Eterno, é lá que está o nosso Salvador. Assim seja, em o nome precioso de Jesus. Louvado seja Deus. Aplauda o Senhor mais uma vez e dê glória a Ele. Deus abençoe. Deus abençoe. Até domingo, em o nome do Senhor Jesus. Um grande abraço, que a paz seja com todos. Amém.